aí meu grande amigo Lucas, professor Lucas, a qual eu tenho um carinho muito especial, ele não vai lembrar muito disso, não, mas eu conheço o Lucas, aí eu vou ficar um pouquinho mais, estou ficando velho, né, professor Lucas? Eu conheço o Lucas de anos e anos atrás, lá do Clube do Papo, pequenininho, baixinho, se eu não me engano, lá 7, 8, 10 anos, jogando a bolinha lá no Clube do Papo, né, reclamando muito com a arbitragem. Lucas, lembra disso? Lembro, se lembro. Brincadeira, então a gente vê quanto tempo passa rápido, né, Lucas? E eu fico muito feliz, né, de poder reencontrá-lo, mesmo que de forma virtual, Lucas, e saber o quão você evoluiu e o quão você cresceu dentro da profissão, chegando a ser uma referência dentro da nossa educação física. Então, a educação física nossa, a qual eu valorizo demais, ter pessoas e profissionais igual a você, gabaritado, que estuda, que lê, que produz, que investiga. Então, a educação física agradece muito a você, e eu, particularmente, fico muito feliz dessa trajetória de sucesso sua. Espero que você continue cada dia galgando aí os caminhos do sucesso dentro da educação física. Antes de eu passar a palavra para você, eu vou fazer uma apresentação rápida, uma apresentação rápida do seu currículo, né? E logo após a gente passa a palavra para você e para você nos brindar, nos presentear com essa palestra maravilhosa. Então, bem, Lucas Assis Mendes Ferreira, ele é sócio proprietário do portal Sinapse. Ele é graduado em Educação Física desde 2010, coordenador da Fibratec, Unidade Centro. Ele é professor da Academia Fibratec também, membro do grupo de cirurgia de ombro e cotovelo de Juiz de Fora, formação pelo método K3D de análise do movimento, curso Core 360, reabilitação e prevenção de lesão. Ele é palestrante do Fibratec College sobre lesões e exercício. Ele é palestrante também da CITIUS sobre lesões aliada ao exercício. Palestrante também do 3º Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva da UFJF. Eu tive a oportunidade também de assistir a sua apresentação no seu trabalho, um trabalho altamente premiado. Parabéns, tá, Lucas? Formação do Practitioner em PNL, prêmio do melhor trabalho oral do 5º Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva. Então, Lucas, é um currículo maravilhoso e todos nós ficamos muito felizes em receber. Seja bem-vindo, Lucas, à nossa primeira jornada de palestras online do Esporte da Suprema. Obrigado, professor Disseu. Primeiramente, obrigado a você, que realmente a gente já se conhece de anos, e eu era um cara chato quando jogava bola, realmente eu estava reclamando muito da arbitragem, né? E você que era o árbitro na época. Então, na verdade, eu venho agradecer a Instituição Suprema por estar aqui falando a respeito de um tema muito pertinente, né? Hoje vivemos aí uma pandemia em meados de março, que a Organização Mundial da Saúde preconizou, e logo após veio também a orientação, né, sobre o uso de máscara a nível universal. Diante disso, a gente tem um grande problema, né? Será que a máscara ela causa prejuízo? Né? Igual o Pedro Ivo falou, eu estou muito interessado em saber se ela realmente causa prejuízo sobre a questão das trocas gasosas. Então, tem um artigo, Pedro, que a gente vai discutir aqui, que vai matar essa dúvida sua e também tem certeza das pessoas em geral. Boa noite também aos presidentes aí das instituições, né, no caso das atléticas, né, boa noite aí a todos. E eu posso iniciar aqui, professor, a apresentação para ir passando? Fique à vontade, a palestra é sua, meu amigo. Obrigado. Tá, joia, obrigado você. Então, pode passar, por favor, o primeiro slide. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que entender qual que é o objetivo da máscara, né? A Organização Mundial da Saúde, no dia 5 de junho, ela soltou uma orientação provisória em que ela defende o uso da máscara a nível universal com o seguinte o intuito e objetivo. A gente tem uma situação em que temos uma pessoa que está infectada na parte lateral à esquerda e uma pessoa que não está infectada à direita. Quando essas pessoas elas começam a conversar, se interagir, só delas conversarem já se tem emissão de gotículas para o meio externo. E só de se ter essa conversa, a pessoa que está infectada, ela pode, no caso, passar a Covid-2019 para a pessoa que não está infectada. Porém, se essas duas pessoas estiverem usando a máscara, a pessoa que está infectada, a tendência, né, é que se diminua a incidência da Covid, porque à medida que essa pessoa fala,
essa gotícula, que ao invés de ser emitida para o meio externo, ela irá ficar presa dentro da máscara, não infectando a pessoa, né, no caso que não está infectada, e por consequência disso, o objetivo e o intuito da máscara é proteger a gente mesmo, uma relação da gente gostar da gente e a gente proteger o próximo também. Então, uma relação de empatia perante o próximo e da gente gostar de nós mesmos, porque a máscara ela protege a gente e também protege o próximo. Então, é muito importante a gente entender essa questão e deixar o egoísmo de lado nesse momento tão difícil como é a pandemia em que estamos vivendo. Pode passar, por favor. Daí, geralmente as pessoas acham, né, que quando a gente está usando a máscara, a gente vira super-homem. Ah, não, eu estou usando a máscara, eu posso tudo, porque eu não vou me infectar usando a máscara, então eu posso fazer tudo, eu posso ir para aglomeração, eu posso ir para festas, eu posso fazer qualquer coisa estando de máscara. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso da máscara não substitui as outras duas medidas que também são importantes para, no caso, para que a gente consiga, no caso, evitar o aumento da incidência da Covid em 2019, que no caso seria a higienização e também o isolamento social, principalmente evitando ali um distanciamento, dando um distanciamento de 1 metro entre as pessoas, e também para as pessoas que puderem ficar em casa, como os grupos de risco, né, que fiquem em casa para que para que essas pessoas possam não pegar a Covid 2019. Mas será que a higienização e também o isolamento social, realmente essas duas medidas são efetivas, no caso, e não aumentar a propagação da Covid 2019? Então, o próximo slide vai trazer um estudo que ele só avalia, pode passar, por favor, né, o slide, ele vai estar avaliando somente a higienização e o distanciamento social. Então, olha só que interessante. Esse grupo, né, que foi um grupo de suíços que pesquisou, eles pesquisaram lá num batalhão na Suíça, em que se tinham 3 batalhões. O batalhão 1, que adotou as medidas de isolamento social, tá, e de higienização, e o batalhão 2 e 3, que não adotou tais medidas. Logo, eles passaram, no caso, a pesquisar como se no caso, esses 2 batalhões, como que seria a incidência da Covid entre o batalhão 1, que no caso adotou as medidas, né, de isolamento social e higienização, e o batalhão 2 e 3, que não adotou. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, que eu sou um cara bem visual e sinestésico, para vocês entenderem também de maneira didática. Então, aqui está o batalhão 2 e 3, as pessoas não adotaram as medidas de isolamento social, elas ficaram próximas, se interagiram entre elas, conversaram. Quando a pessoa está, no caso, as pessoas estão dentro de um ambiente de quartel, elas se interagem também dentro de um banheiro, né? Então, isso aumenta muito a propagação de gotículas. E aí, o que aconteceu nessa história toda? Quando não se teve higienização e também não se teve isolamento social, esse batalhão 2 e 3 aumentou mais a incidência da Covid 2019 comparado ao batalhão 1, que a incidência foi menor, e as pessoas que, no caso, tiveram a Covid 2019, no batalhão 2 e 3, elas ficaram sintomáticas, e as pessoas que ficaram no batalhão 1, que adotou as medidas de isolamento social e higienização, elas ficaram assintomáticas. Então, tais medidas são muito importantes a fim de que diminua a incidência da Covid e também diminua o risco da pessoa ficar sintomática, e hoje isso é muito importante para que não sobrecarregue os hospitais e leitos, que são bem importantes nesse tempo de pandemia. Pode passar, por favor. Já que a gente entendeu que é importante a gente adotar as medidas de mascaramento e isolamento social e higienização, agora a gente vai estudar um pouquinho dos tipos de máscara. A gente tem a máscara cirúrgica. Qual que é o objetivo dessa máscara? Ela balanceia uma alta filtração, a filtração dela é mais de 90% das partículas, e ela tem uma boa respirabilidade, ela é bem respirável, é bem fácil de você respirar com a máscara cirúrgica, e ela também é impermeável a líquidos. Eu até trouxe aqui para vocês uma máscara cirúrgica, só para vocês verem como que é. Essa branquinha, né, que os médicos usam dentro de ambientes de hospitais, e é uma máscara bem interessante, pois ela tem essa boa respirabilidade e uma boa filtração. Então, será que no exercício essa máscara ela vai ajudar comparado às outras máscaras? Eu deixo uma dúvida para vocês, que a gente vai estudar a respeito disso. Pode passar, por favor, o slide. E a outra máscara é os chamados os respiradores, né? O tipo PFF,
que é a máscara N95. Ela tem uma filtração ainda melhor que a máscara cirúrgica, ela filtra mais de 95% das partículas do ambiente externo, e ela tem uma respirabilidade pior que a máscara cirúrgica. E se a gente for comparar em termos de filtração, as máscaras cirúrgicas filtram gotículas de 3 micrômetros, enquanto que os respiradores, a máscara N95, elas filtram partículas mais difíceis ainda de serem filtradas e menores, de 0,075 micrômetros. Ou seja, a máscara cirúrgica ela tem uma proteção maior que a máscara N95, ela tem uma proteção maior que a máscara cirúrgica. Então, essa é a máscara aqui que eu mostro para vocês. Ela tem meio que essa boca de pato, né? Essa máscara azulzinha, que deve ser usada em ambientes hospitalares por médicos, né? Em ambientes também de UTI, bem utilizadas aí pelo pessoal da saúde. Pode passar, por favor. E a gente tem a máscara que a Organização Mundial da Saúde preconizou, que é para a população em geral usar. E essa máscara, elas são, assim, o formato dela são 3 camadas. Ela tem uma camada externa, que é composta por poliéster e polipropileno, e o objetivo desse material é não deixar com que uma gotícula entre para dentro da máscara, porque esse material repele os líquidos. E tem uma camada média, que no caso é de algodão, ou polipropileno, e uma camada interna, que é composta de algodão, que tem uma capacidade de reter as gotículas. Porque essa camada mais interna, à medida que a pessoa, na hora que ela estiver falando, essa camada interna não vai deixar com que a gotícula seja expelida para o ambiente externo. Então, essa é o padrão da máscara que a população deveria usar, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pode passar, por favor. E aí, quais são as vantagens do uso da máscara? Ela tem uma proteção contra a Covid-19, ajuda no controle a disseminação dos vírus, benefícios socioeconômicos, tendo em vista que várias pessoas começaram a comercializar e vender as máscaras, e assim, a questão da pandemia foi bem importante para isso, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, né, passaram a não receber o que recebia antes, e foi um benefício socioeconômico importante no momento como a pandemia. E ela também aumenta a chance do indivíduo se tornar assintomático. Então, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa que tem a Covid e eu não estou usando a máscara, e essa pessoa ejeta uma gotícula, no caso, em cima de mim, e eu, no caso, a minha tendência, não usando a máscara, é eu ter a Covid-2019 ficando sintomático, tendo sinais e sintomas da Covid, e às vezes, né, dependendo, como eu sou um cara novo, é difícil, mas podendo até ir a hospitais, ou então, se eu tiver algum problema respiratório, eu vou estar sobrecarregando os leitos por consequência disso. Ao passo que, se eu estiver usando a máscara, a tendência, né, mesmo que eu pegue a Covid, é eu ficar assintomático. Então, alguns estudos vão estar mostrando isso. Pode passar agora o slide, que eu vou estar explicando exatamente sobre essa questão. Então, esse é um estudo muito importante, né, que saiu numa das revistas de mais alto impacto, o New England. E o que essa revista fala, né? O que esse estudo fala? Que realmente a máscara ela tem esse potencial de diminuir a incidência da Covid-2019, e, além disso, se a pessoa estiver usando a máscara, aumenta-se a chance dela se tornar assintomática, e aí, se ela ficar assintomática, isso vai ajudar os hospitais a não ficarem sobrecarregados, e ele dá até um exemplo, né, como os chineses fizeram com a varíola. A varíola, ela teve início na década de 60, 70, 80, e não se tinha vacina para a varíola. Qual que é o problema da varíola? Ela causa várias erupções cutâneas e lesões na pele. E como não se tinha uma vacina na época, os chineses pegaram um pedaço do vírus, né, no caso, na veia ali, das pessoas que estavam infectadas, né, eles tiraram o vírus ali da veia dessas pessoas, inocularam o vírus em outras pessoas com uma carga viral menor. Essas pessoas não sentiram tanto os efeitos da varíola, e aí, por consequência disso, foi como se fosse uma vacina, né, para as pessoas, porque elas ficaram mais assintomáticas e se tornaram imunes, e isso foi um importante passo para, digamos assim, conter ali a varíola que estava em alta na época. Então, a máscara, né, ele faz realmente esse jogo de semelhança. A máscara, como a gente ainda não tem a vacina, se a gente pegar a Covid-2019 usando a máscara, a tendência é que a gente fique assintomático, e isso é muito importante
né, para que a gente não sobrecarregue aí os hospitais e leitos, que hoje é muito importante. Pode passar, por favor. Já que a gente entendeu que a máscara ela pode ajudar a pessoa a se tornar assintomática, será que, se a gente usar a máscara em ambientes hospitalares, será que se diminui a redução da incidência da Covid em 2019? Foi que esse estudo, né, publicado por uns jornais também, editoriais bem renomados a nível mundial, publicado no JAMA, ele nos trouxe. Então, no dia 6 de março, esse hospital, que era composto no caso, por 12 hospitais no estado de Massachusetts e com mais de 70 mil empregados. Então, no dia 6 de março, toda essa rede de hospitais nesse estado não tinha a política do mascaramento universal, ou seja, as pessoas estavam trabalhando lá sem uso da máscara. Por consequência disso, no dia 6 de março, estava em 0% de incidência da Covid. Porém, no dia 25 de março, a incidência da Covid aumentou de 0% para 21,3%. No dia 25 de março, foi adotado pela rede de hospitais um mascaramento dos médicos. E no dia 6 de abril, foi adotado o mascaramento universal, em que todos os médicos e pacientes, todo mundo do hospital, sem exceção, passaram a utilizar a máscara. Máscara essa a cirúrgica, tá, pessoal? Para que vocês possam entender. E aí, a incidência da Covid caiu de 21,3% no dia 25 de março para 14,7% no dia 11 de abril. E no dia 29 de abril, esse gráfico apresentou uma queda ainda maior, de 14,7%, indo para 11,46%. Ou seja, a máscara ela pode ser efetiva na redução da incidência da Covid 2019, segundo esse estudo, dentro de um ambiente de hospital, de uma rede de hospitais no estado de Massachusetts. Pode passar, por favor. Já que a gente entendeu que a máscara ela pode ajudar na incidência da Covid e também pode fazer com que a pessoa se torne assintomática ao invés de ser sintomática, a gente também tem algumas desvantagens. Ela tem o risco de autocontaminação, que às vezes a pessoa, por mau uso, ela está usando a máscara, ela coloca o dedo sujo ali na máscara, ou então ela tira a máscara por uma questão de desconforto e coloca a mão na boca. Por consequência disso, ela pode ter um risco de autocontaminação. Tem alguns estudos que mostram que pode acontecer lesões na pele, né, dermatites. Tem aquela falsa sensação de segurança, né, a pessoa está usando a máscara, acha que é o super-homem, que pode tudo, e aí, por consequência disso, ela começa a se interagir com várias pessoas, vai para a aglomeração, não respeita a higienização, não respeita essa questão do isolamento social de 1 metro, e isso, mesmo usando a máscara, ela pode estar, no caso, contraindo a Covid 2019. E também dores de cabeça, e às vezes as pessoas elas começam a falar, essa dor de cabeça é pelo acúmulo de gás carbônico que acontece na máscara, isso dá dor de cabeça. Mas, na verdade, não. Isso seria pelo aperto da máscara, né, que se dá nos nervos faciais, e aí a pessoa usando muito tempo, né, principalmente os médicos, cirurgiões, isso pode dar ali uma dor de cabeça na pessoa. Pode passar, por favor. Beleza, já que a gente entendeu que é benéfico usar a máscara, né, para conter aí o avanço da Covid, mas como é que a gente vai adotar a máscara no exercício? Será que é benéfico? Será que realmente acumula gás carbônico? Será que diminui a oxigenação e a saturação do oxigênio? Será que eu vou ter uma hipóxia, por exemplo? Será que eu vou ter perda de rendimento, desconforto? É isso que esse próximo slide que eu vou mostrar para vocês vai estar explicando para a gente. É um estudo bem atual, de 2020, em que esse autor ele vai pesquisar 12 indivíduos ativos e saudáveis, um teste máximo, né, feito na bike, em que eles vão testar 3 condições. Condição com a máscara N95, condição com a máscara cirúrgica, que é essa branquinha, né, que eu mostrei para vocês, e condição sem a máscara. Então, ele vai testar essas 3 condições num teste máximo, fazendo o que a gente chama de analisador de gases, né? Ele vai analisar os gases dessas pessoas para saber se realmente vai ter algum déficit de oxigenação, se vai ter acúmulo de gás carbônico, será que também a pessoa vai ter acidose, será que vai ter perda de rendimento? Então, esse estudo vai responder todas essas questões. Pode passar, por favor. Então, o que esse autor fez? Ele pegou 12 homens ativos, colocou essas mesmas pessoas para trabalhar em 3 condições,
com a máscara N95, com a máscara cirúrgica, e na condição sem máscara, dando um intervalo de 48 horas entre as condições. No caso, a ordem foi randomizada, ou seja, uma pessoa começou sem a máscara, outra pessoa começou com a máscara N95, e outra pessoa começou com a máscara cirúrgica, e todas essas pessoas passaram pelas 3 condições, respeitando o intervalo de 48 horas. Pode passar, por favor. E aí, o teste que ele utilizou foi o cardiopulmonar, o analisador de gases, que é o padrão ouro para quantificação da gasometria, e também é um teste que vai quantificar todas as questões a respeito das análises de gases, das pressões parciais de gás carbônico e na pressão parcial de oxigênio. Pode passar, por favor. Então, só para vocês entenderem como que ele fez o estudo, né? A pessoa usava a máscara, né? Então, aqui, ó, ela usava a máscara e, por cima, o analisador de gases ficava em cima da máscara. E aí, se vocês forem ver ali na gravura, tem um tubinho. E nesse tubinho onde que vai passar toda a questão dos gases, né? Tanto quando a pessoa inspira o oxigênio, quando ela elimina o gás carbônico na expiração. Então, é por esse tubo, né, que ele vai quantificar toda essa análise de gases. E ele também testou para ver se, no caso, os gases iriam sair lateralmente da máscara. Né? Se vocês forem ver, na última gravura, no canto inferior direito, ele colocou ali a mão, né, no tubo, pediu para ela fazer uma expiração e ele analisou para ver se esses gases iriam sair da máscara. E dentro disso ele não verificou isso, apesar do que no estudo ele coloca como um viés, porque quando a pessoa estiver correndo, ele não tem como quantificar isso. Então isso foi um viés aí do estudo. Pode passar, por favor. Então, quais foram os resultados e o que ele pesquisou? Ele pesquisou a potência máxima. O que é a potência máxima? Então, vocês imaginem só. Eles fizeram um teste máximo na bike, em que todos os participantes deram o máximo nas 3 condições. Sem a máscara cirúrgica, com a máscara cirúrgica, né? E com a máscara N95. Então, eles deram o máximo até realmente fadigar. Foi um teste máximo. E aí, o que a gente conclui? Que na condição sem máscara, as pessoas obtiveram um melhor resultado, uma melhor performance. Então, a potência ela é dada em watts, elas atingiram 277 watts de potência na condição sem a máscara. Na condição com a máscara cirúrgica, foi de 279 watts. E na condição com a máscara N95, foi de 263 watts. Isso foi significativo, né? No caso, quem utilizou a máscara N95, que é essa azulzinha, né? Que ela tem uma capacidade de filtração maior, teve um rendimento pior que a condição com a máscara cirúrgica e a condição sem a máscara. Isso foi significativo por estatística. Ao passo que, quando a gente analisa a condição sem a máscara e a condição com a máscara cirúrgica, isso não foi significativo. Ou seja, usar a máscara cirúrgica, a gente tem uma perda de performance em termos de magnitude, mas estatisticamente isso não é significativo quando a gente compara na condição sem a máscara. Pode passar, por favor. Com relação ao VO2 máximo, outra variável analisada, o que é o VO2 máximo? Nada mais é que a capacidade da pessoa de extrair o oxigênio, inspirá-lo, esse oxigênio ir para a corrente sanguínea, depois ir para o músculo para gerar energia. Ou seja, quanto maior o VO2 máximo, maior o nosso condicionamento, uma variável de condicionamento físico. Então, quando as pessoas, no caso, fizeram o teste sem a máscara, elas obtiveram um VO2 máximo maior, de 39,7 mililitros por quilo em 1 minuto. Isso foi significativo comparado à condição com a máscara N95, que foi a pior. Pessoal, a máscara N95 ela é a pior. Não é indicado fazer exercício com a máscara N95. Por quê? Por essa razão, a gente perde rendimento com ela, ela dificulta a entrada do oxigênio e ela tem uma resistência maior para a gente vencer essa barreira dela. Então, cansa os músculos inspiratórios e expiratórios por essas 2 questões. Então, acontece a perda do rendimento por consequência disso, e os indivíduos eles ficaram com o VO2 máximo menor, com a condição com a máscara cirúrgica, e isso foi significativo quando a gente compara a condição sem máscara e quando a gente compara a condição com a máscara cirúrgica. Então, pessoal, sempre na condição sem a máscara eu vou ter um rendimento melhor, depois a máscara cirúrgica eu vou ter um rendimento um pouco menor, mas isso não é significativo quando a gente compara sem a máscara, tá? E quando a gente compara a máscara N95 com as outras 2 condições, aí realmente a gente tem
perda de performance. Então, a máscara N95 é uma máscara que é para ser utilizada por médicos, dentro de ambientes hospitalares, não é para ser utilizada para o exercício. E isso seria uma razão, e outra razão, que ela realmente dificulta o processo de respirabilidade durante o esforço máximo. A máscara cirúrgica ela também é utilizada para os médicos, porém, segundo a Organização Mundial da Saúde, se não houver escassez, aí a população às vezes até pode usar, porém, tendo escassez, tanto a máscara N95 quanto a cirúrgica, a gente tem que deixar para os médicos utilizarem e os cuidadores da saúde. Pode passar, por favor. E outra variável analisada, que às vezes as pessoas acham, se você utilizar a máscara, a sua frequência cardíaca vai ficar mais aumentada, você vai sobrecarregar seu coração. Porém, durante um teste máximo, dentro das 3 condições, foi tudo normal, não teve diferença significativa entre as 3 condições. Se vocês forem ver, os valores foram bem próximos, 187 batimentos na condição sem máscara, 183 batimentos na condição com a máscara cirúrgica e 182 batimentos com a máscara N95. Então, isso não foi significativo. Tá? Então, com relação à frequência cardíaca máxima, a máscara não tem nenhuma alteração quando a gente compara na condição sem a máscara. Pode passar, por favor. E a ventilação? O que é a ventilação? A ventilação ela é medida em litros por minuto, nada mais é que o quanto que a gente inspira de oxigênio e elimina após uma expiração. Então, um ciclo de inspiração e expiração, a gente avalia isso em litros por minuto. Quando a gente faz um teste máximo na condição sem máscara, a gente tende a liberar um fluxo expiratório maior de 131 litros em um minuto. Ou seja, porque quando a pessoa ela se exercita por mais tempo, ela necessita de mais oxigênio, ela necessita de mais ventilação. Se ela está na condição sem máscara, não tem nada, não tem nenhuma barreira atrapalhando ela vai conseguir, no caso, persistir por mais tempo e captar mais oxigenação, né, como o VO2 máximo foi maior, captar mais gás em litros por minuto, no caso seria a ventilação. Então, a condição sem máscara, no caso, sempre vai ser melhor comparada às outras situações. E, quando a gente compara a máscara cirúrgica com a condição sem máscara, isso não é significativo. Para vocês analisarem, a máscara cirúrgica ela é mais respirável, como eu falei no início para vocês, quando a gente compara a cirúrgica com a N95, ela protege tão bem, ela protege quase tão bem quanto a N95, mas ela tem uma boa respirabilidade, e esse estudo comprova isso. E a máscara N95, mais uma vez, é a que mais atrapalha o processo do fluxo de inspiração e expiração, né, da entrada do ar para dentro do nosso corpo, e realmente a ventilação foi bem menor comparado com a condição sem máscara, mas não na condição com a máscara cirúrgica. Ou seja, usar máscara N95, pessoal, durante o exercício não é recomendado, não usem, porque é uma máscara que realmente atrapalha o rendimento, ela atrapalha todo o fluxo inspiratório e expiratório, então deixa para os médicos utilizarem, que realmente é mais importante. Pode passar, por favor. E, assim, geralmente a gente fala, usar máscara causa desconforto durante o exercício, e realmente esse estudo comprovou isso. As pessoas acharam, quando elas fizeram o exercício máximo, a máscara, o ambiente ficou mais calor ali, criou um microclima de mais calor dentro ali da máscara, a nível facial. Elas sentiram uma resistência respiratória maior para vencer a barreira da máscara, e a máscara, de fato, faz isso. Sentiram mais coceira, né, dentro ali da região facial, desconforto global, a sensação de aperto da máscara, principalmente a máscara N95, não sei se vocês já colocaram ela na prática. Teve uma vez que eu queria fazer um teste comigo, só para ver, só para testar ela no exercício, para ver como que eu ia me sentir, mas só de eu colocar ela em repouso, eu senti uma sensação de aperto, de desconforto, eu nem consegui ficar com ela em repouso, quanto mais no exercício, né? Aquela sensação também de salgado, às vezes a pessoa, quando está se exercitando, ela libera cloreto de sódio, né? Então, o suor ele é salgado, então ela sentia uma sensação maior de salgado e de fadiga. Então, para vocês analisarem que a máscara, ela cria esse desconforto, né? A pessoa sente o desconforto e ela faz o seguinte efeito fisiológico: diminui a ventilação, a máscara N95. No caso, quando a gente está utilizando a máscara, a gente tem que vencer a barreira da máscara, a gente tem que inspirar e expirar mais forte para vencer essa barreira. Por consequência disso, a gente usa mais os músculos inspiratórios e expiratórios. Se a gente está usando mais músculos para a mesma demanda de esforço, a gente vai fadigar mais cedo. Então, é isso que a máscara faz em termos fisiológicos e também em termos perceptivos
quando a pessoa se exercita. Principalmente a máscara N95, tá? A máscara cirúrgica faz isso também, mas não é significativo, como mostrei para vocês. Porém, o desconforto ao usar a máscara cirúrgica é aumentado também, como a máscara N95, mas a máscara N95, essa percepção de desconforto é maior. Pode passar, por favor. E, geralmente, o pessoal fala, não, se você usar a máscara, você vai ficar com lactato muito alto, vai te causar acidose. Primeiramente, a gente tem que entender que lactato hoje ele não causa fadiga. Alguns anos atrás, há 20, 30 anos, a ciência trazia a seguinte informação: lactato ele causa fadiga. Mas o lactato ele não causa essa fadiga, na verdade, ele só ajuda a gente a persistir, a continuar durante o exercício. E quando a gente produz um esforço que é máximo, a gente utiliza muito a via do carboidrato para geração de energia. Logo, a gente tende a ter um grande acúmulo de lactato, né? Porque quando a gente quebra a glicose, a gente forma 2 moléculas de lactato, e esse excesso de lactato dentro da musculatura, o que esse lactato vai fazer? Ele pega alguns íons de hidrogênio com ele, e são os íons de hidrogênio que causam acidez, eu vou explicar isso para vocês. Ele retira esses íons de hidrogênio dentro da musculatura, e no que retira, diminui, no caso, a acidez, né? O meio fica menos ácido. Porque quanto mais ácido fica o meio, mais hidrogênio eu tenho. Se eu tenho mais hidrogênio, mais fadiga. Então, se o lactato ele retira hidrogênio, aí, no caso, a acidez vai ficar, no caso, diminuída, né? E aí a pessoa vai conseguir fazer o exercício por mais tempo. Então, o lactato ele tira esse hidrogênio que causa acidez, e a acidez causa fadiga. Então, se ele está tirando hidrogênio, está ajudando a gente a persistir durante o exercício. O lactato ele vai para o fígado, no chamado ciclo de Cori, vira glicose, e essa glicose volta para a corrente sanguínea para gerar energia novamente. Então, o lactato, na verdade, ele só ajuda a pessoa a continuar pela diminuição do hidrogênio, que causa fadiga, e por gerar energia novamente em forma de glicose. E o que eles analisou nesse teste máximo, nas 3 condições? O lactato, os valores ficaram normais, não tiveram diferença significativa entre a condição sem máscara, com a máscara cirúrgica, e com a máscara N95. E uma coisa que é importante, que quem fez o exercício, no caso sem a máscara, treinou mais intenso. O VO2 máximo foi maior, a potência em watts foi maior. E quanto mais intenso é o exercício, mais a gente utiliza a via do carboidrato. Se a gente utiliza mais a via do carboidrato, maior o acúmulo de lactato, como foi maior comparado nas condições com a máscara. Então, mas isso não foi significativo, então isso não é um problema, não. Pode passar, por favor. E aí, agora que a gente vai falar da questão da acidez, né? O que é o pH? pH nada mais é que potencial hidrogênico. Quanto mais hidrogênio eu tenho dentro do meio intracelular, menor é meu pH. Quanto menor é meu pH, mais ácido é o meio. Ou seja, quanto mais hidrogênio eu tenho, mais ácido é o meu meio. Se o meu meio está mais ácido, logo eu fadigo, porque a acidez dificulta os processos bioquímicos de transferência de energia, retarda esse processo. Então, geralmente as pessoas falam de uma maneira errônea: não, se você usar a máscara, você vai ter acidose. Então, o que esse estudo mostrou? Que quando a pessoa fez o exercício sem a máscara, o pH ficou mais ácido na condição sem máscara. Ou seja, por que ficou mais ácido o pH? Porque ela utilizou mais a via do carboidrato, produziu mais lactato, mas o lactato não tem a ver com acidez, e produziu mais hidrogênio. Quanto mais a gente quebra o carboidrato, quanto mais intenso é o exercício, maior a produção de íons de hidrogênio dentro do meio intracelular. E aí, por isso que o pH ficou menor. Se o pH é menor, mais ácido é o meio. Se mais ácido está o meu meio, mais fadiga eu tenho. Então, na condição sem máscara, o pH ficou menor, porque as pessoas se exercitaram com mais intensidade. Porém, isso não foi significativo entre as 3 condições. Condição sem máscara, condição com a máscara cirúrgica e com a máscara N95. Então, quando as pessoas falam, não, se você usar a máscara, isso vai causar acidose, metabólica, vai causar acidose respiratória. Na verdade, isso é uma mentira, isso não acontece. Se a pessoa começa a se exercitar com a máscara, você pode tranquilamente colocar ela numa zona de exercício onde não é intenso, é só colocar ela no que a gente chama limiar 1 e limiar 2. O que acontece? Quando a gente faz um teste máximo, a gente tem o limiar 1 e tem o limiar 2 e tem o máximo, que é o VO2 máximo.
Entre os limiares 1 e 2, a gente trabalha sem acidose, a gente consegue se exercitar em ritmo contínuo, sem ter acidose, sem ter fadiga. Então, o que vai causar acidose é o aumento da intensidade do exercício. Agora, usar a máscara vai fazer com que a gente sinta o exercício um pouco mais difícil, que a gente utilize um pouquinho o metabolismo mais do carboidrato. Isso, no caso, vai fazer com que a gente fique mais próximo da acidose, mas é só trabalhar entre os limiares que isso não vai acontecer. Então, quando as pessoas falam, não, a máscara causa acidose, na verdade, tem que entender essa questão fisiológica. Você pode colocar a pessoa com a máscara, até com a máscara N95, entre os limiares, ela não vai ter acidose. Pode passar, por favor. E agora, é uma questão que o Pedro colocou, né? Eu acho que isso é muito importante. E como é que ficou a concentração de gás carbônico dentro do corpo dessas pessoas, né? Lá na artéria, né? Porque quando a pessoa ela expira, ela elimina o gás carbônico. Então, esse gás carbônico, ele passa, né, para o meio externo, para os analisadores de gases, em uma forma de pressão, que é a chamada pressão parcial do gás carbônico. Então, analisem só. Nas 3 condições, a máscara não causou o acúmulo de gás carbônico, como muitas pessoas se falam, durante um teste máximo e ainda usando a pior máscara de todas, que é a N95. Então, com a máscara N95, os valores ficaram em 34,9 milímetros de mercúrio, valores totalmente fisiológicos e normais. Lembrando, dentro da fisiologia, que o valor normal da pressão parcial do gás carbônico vai de 35 milímetros de mercúrio até 45 milímetros de mercúrio. Acima de 45 é onde que a gente está realmente com acidose respiratória. Então, se esses valores estivessem acima de 45 milímetros nas condições com a máscara N95 e com a máscara cirúrgica, aí realmente, de fato, a máscara estava, no caso, causando acúmulo de gás carbônico. Isso não aconteceu, isso não foi significativo entre as 3 condições. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, eu tive cuidado de mandar um e-mail para o autor do estudo. Eu perguntei para o Steven, né, que era o autor do estudo, se eles tiveram reinalação de gás carbônico, né, se eles reinalaram. Então, tá aí o e-mail, eu vou falar o que ele me falou. Oi, Lucas, os participantes não reinalaram gases adicionais. A pressão parcial de oxigênio e de CO2 eram gases sanguíneos. Muito obrigado, Steven. Então, eu tive esse cuidado de perguntar para ele se teve essa reinalação, e ele, com muito carinho, me respondeu que os participantes não tiveram reinalação de gás carbônico, como eu mostrei para vocês, mas faço questão também de mostrar aí o e-mail que eu troquei com o autor do estudo. Pode passar, por favor. E também tem um posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, né, que tem essa pergunta, né, se o gás carbônico ficaria preso dentro da máscara, se seria um problema. E assim, existem alguns outros estudos que mostram que a pessoa pode até reinalar um pouco o gás carbônico, tá, pessoal? Mas não em valores acima de 45 milímetros de mercúrio, não em valores a ponto de causar uma acidose respiratória, não em valores a ponto de causar desmaio. E se realmente a máscara fizesse isso de fato, a pessoa ia arrancar a máscara na mesma hora, né? Ela não ia conseguir ficar. Então, essa questão que estão falando, a máscara causa acúmulo de gás carbônico a ponto de ser danoso à saúde, isso aí não tem pesquisa científica para embasar, ainda não, né, em que estamos realmente estudando o tema. E, assim, essa questão do gás carbônico, tem estudos mostrando que realmente não causa esse acúmulo, né, de gás carbônico a ponto de ser letal para o indivíduo, a ponto do indivíduo passar mal. Né? Se fosse letal a ponto do cara passar mal, de causar danos à saúde, os cirurgiões que trabalham com a máscara N95, que é pior, estariam com vários problemas, né? Não conseguiriam trabalhar. Então, essa questão do gás carbônico hoje, existe muita mídia e muita inverdade a respeito disso. Então, a gente está aqui para mostrar ciência e verdade e para vocês, que realmente é bem polêmico esse tema. Pode passar, por favor? Tem só uma pergunta aqui no chat que eu já vou responder, que é do professor Leandro. Ele pergunta o seguinte, o uso da máscara... obrigado aí por vocês terem colocado. O uso da máscara, que aumenta o desgaste, realmente a pessoa sente um desconforto maior, né? Só de estar usando, ela sente um desconforto maior ali, e também respiratório, tá? Então, perfeito. Poderia ser usada propositalmente para treinamento de melhoria da resistência? Perfeito, excelente pergunta, Leandro. Não sei se você já ouviu falar na máscara Airflow, que é uma máscara que simula altitude, não sei se você já ouviu falar.
mas ela não simula altitude, ela na verdade, ela aumenta a resistência do fluxo de ar de passar. Existem estudos que a pessoa pode melhorar o condicionamento físico com essa máscara, e também aumenta a força dos músculos inspiratórios e expiratórios, né, porque existe uma barreira ali para vencer, e os músculos inspiratórios e expiratórios, eles poderiam ficar mais trabalhados para vencer essa barreira da máscara. Então, a máscara ela pode ajudar na melhora do condicionamento, sim. Você consegue evoluir seu condicionamento treinando com máscara, você vai conseguir isso, tá? Só que na condição sem máscara, você conseguiria treinar mais intenso. Então, quando a gente compara você treinando mais intenso na condição sem máscara e você treinando com a máscara menos intenso, acaba que pode ser elas por elas, né? Com relação à melhoria. Mas treinar com a máscara, não, se você treinar com a máscara, você não vai melhorar seu condicionamento físico. Não. Você pode perfeitamente melhorar seu condicionamento físico treinando com a máscara, e você vai treinar os músculos inspiratórios e expiratórios, né, a vencer essa barreira da máscara. Então, é isso que se tem, tá ok? Então, vamos entender agora o próximo estudo, né, que foi um grupo de italianos que pesquisou a respeito do uso da máscara e qual seria o comportamento da frequência cardíaca e do lactato num teste de 13 minutos na bike, sendo esforço submáximo. Pode passar, por favor. Então, o que ele analisou? Ele analisou 17 homens, e 8 mulheres saudáveis, na condição sem a máscara, e 24 horas depois, na condição com a máscara cirúrgica. Esse teste foi feito na bicicleta, na bike ergométrica, em que ele fez, no caso, 10 minutos a 100 watts, e depois mais 3 minutos a 150 watts, num total aí de 13 minutos de exercício, somado ainda mais 3 minutos de aquecimento antes. Então, ele analisou a frequência cardíaca de treino e analisou o que a gente chama de percepção subjetiva de esforço. O lactato sanguíneo foi avaliado também e a escala de dispneia de esforço. Então, vamos analisar aqui a frequência cardíaca. Já adianto que não teve diferença significativa entre as condições, ou seja, num teste submáximo de 13 minutos, usar a máscara cirúrgica não sobrecarrega o coração, não vai fazer com que a frequência cardíaca fique mais elevada. A concentração de lactato sanguíneo também não ficou alterada, ou seja, usar a máscara cirúrgica vai aumentar mais o meu lactato? Não, num teste submáximo isso não ficou alterado. A escala de esforço de 0 a 10, que é a escala de Bohr, que avalia o quão difícil é do indivíduo de realizar o exercício, não teve diferença significativa entre as condições. E a escala de dispneia de esforço de 0 a 10, 10 é o pior esforço, 0 é sem esforço, mas aí está avaliando esforço inspiratório e expiratório, aí realmente ele encontrou que quando a pessoa faz exercício com a máscara, no caso essa cirúrgica, ela sente um desconforto respiratório maior quando comparado na condição sem a máscara. Pode passar, por favor. E agora eu vou apresentar um estudo, né, que eu, no caso, fui o autor desse estudo, né, junto com mais 4 colaboradores. Foi uma iniciativa do Portal Sinapse, na qual eu sou um dos sócios proprietários. A gente tem até esse canal no Instagram, e a gente avaliou por que acontece, né? Dentro desses estudos, quando a gente faz um teste máximo, como eu mostrei para vocês, e esses estudos de 13 minutos, não é muito prático dentro da rotina do dia a dia das pessoas. E não tinha nada com relação à esteira, né? Tendo um grupo controle na situação sem máscara e um grupo experimental na condição com a máscara. Sendo assim, um treino de 25 minutos, de 5 quilômetros, de 30 minutos, né? Qual que é o recomendado para melhora do condicionamento físico, né? Para melhora da saúde? 30 minutos diariamente. Então, a gente quis reproduzir o que é prático, né? Que as pessoas fazem dentro do dia a dia, testando a condição sem a máscara e a condição com a máscara. Então, a gente teve essa publicação aceita na revista Acervo, e a gente apresentou esse estudo no 5º Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva da UFJF, e esse estudo foi eleito entre os 2 melhores do Congresso, então agora eu vou estar apresentando para vocês. Pode passar, por favor. Então, o que a gente analisou? A influência do uso da máscara, no caso a máscara cirúrgica, sobre a frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço em um trabalho aeróbico. Pode passar, por favor. O que a gente quis avaliar? Se a influência da máscara, né, no caso a descartável, a cirúrgica, sobre os parâmetros de frequência cardíaca, média de treino, e a percepção subjetiva de esforço, que avalia o quão difícil é o exercício numa escala de 0 a 10, sendo que 10
o mais difícil, e 0 é sem nenhum tipo de dificuldade. Ou seja, quanto maior a nota, mais difícil é o exercício. E uma corrida de 5 km na velocidade do limiar anaeróbio 2, que é o ponto mais difícil de manter a intensidade do esforço em ritmo estável. Então, qual que é a recomendação para melhora da saúde? Treinar entre o limiar 1 e o limiar 2 por mais ou menos 30 minutos de exercício. É o que a gente mais ou menos reproduziu, uma distância de 5 km, que a maioria das pessoas faz, só que a gente colocou já logo no ponto mais difícil, no limiar 2. Por quê? Se a gente analisasse que a frequência cardíaca ficasse alterada no limiar 2, ou então não ficasse alterada, dali para baixo não seria problema, né? Se, no caso, ela não ficasse alterada. No caso, se ela não tivesse nenhum tipo de problema, num aumento tão significativo, dali para baixo é tranquilo do indivíduo de fazer o exercício. Então, por isso que a gente quis reproduzir dentro de um contexto mais prático, dentro da rotina do dia a dia das pessoas. Pode passar, por favor? Então, foi um estudo de caso, né, que a gente avaliou um homem de 32 anos, era um homem ativo, né, que tinha experiência com corrida, é importante a gente frisar isso. E em estudo de caso, pessoal, a gente não pode generalizar para várias pessoas, tá? Foi só um estudo de caso. Então, a gente avaliou esse indivíduo pelo teste de Concone. Qual que é o objetivo desse teste? A gente achar a velocidade do limiar anaeróbio 2 do participante, que no caso foi de 12 km por hora. Pode passar, por favor? 7 dias depois, por que a gente deu 7 dias? Para que o participante se recuperasse toda a musculatura, né, toda a parte neuromuscular dele, e às vezes não atrapalhasse no teste, que a gente queria avaliar mesmo a função cardíaca, a função de esforço dele, né? Então, se ele já chegasse fadigado para realizar a primeira parte experimental, isso poderia atrapalhar nos resultados. Então, a gente deu um bom intervalo de recuperação para esse participante, aí ele correu com a máscara cirúrgica. Essa corrida foi de 5 km de distância, na velocidade de 12 km por hora, que correspondia à sua velocidade do limiar anaeróbio 2. Depois de 7 dias, pode passar, por favor, foi dado o mesmo intervalo de 7 dias, ele correu os mesmos 5 km, na mesma velocidade do limiar anaeróbio 2, que correspondia a 12 km por hora, na condição sem a máscara. Então, a gente avaliou ele na condição máscara cirúrgica e na condição sem a máscara cirúrgica, um treino de 5 km de distância, numa velocidade de 12 por hora. Pode passar, por favor. E o que a gente avaliou? A frequência cardíaca média, né? Pode passar. A gente analisou a frequência cardíaca média pelo Garmin. Então, a gente avaliou o treino desse participante, tanto na condição com a máscara cirúrgica, quanto sem a máscara cirúrgica, né? Para que a gente possa analisar ali a frequência cardíaca média nas duas condições experimentais. Pode passar, por favor. E analisamos também a escala de Borg de 0 a 10, que avalia o quão difícil é do participante de realizar o exercício, e a gente analisou a média da escala de Borg, sendo que a gente fez a pergunta de como que estava o exercício na escala de 0 a 10, no quilômetro 1, no final do quilômetro 1, né? No quilômetro 2, no quilômetro 3, no quilômetro 4, no quilômetro 5. E depois a gente fez a média desse valor, para que a gente possa extrair o que ele achou do exercício, né? Se estava mais difícil, se estava mais fácil, nas condições com e sem a máscara. Pode passar. E com relação aos resultados, né? A frequência cardíaca. No gráfico da esquerda, na condição sem máscara, a frequência cardíaca média dele de treino foi de 156 batimentos. E na condição com a máscara, foi de 158 batimentos. Isso teve uma variação bem pequena, de delta percentual de 1%. Então, isso nem é relevante. 2 batimentos acima não é relevante. Então, treinar 5 km na velocidade do limiar anaeróbio 2, não, no caso, sobrecarrega a frequência cardíaca do participante, não sobrecarrega o coração do participante. Então, essa informação que a gente extrai, né, desse estudo que a gente realizou. Igual, às vezes, muitas pessoas falam, não, se você usar a máscara, a frequência cardíaca sua vai aumentar abruptamente, e vai sobrecarregar seu coração. A gente não encontrou isso, e isso corrobora com o estudo de italianos que eu mostrei para vocês, que foi feito na Bike, apesar do que ele fez 13 minutos, né, não é um tempo muito prático para fazer essa análise, mas também ele não encontrou aumento da frequência cardíaca média do treino, como a gente também não encontrou. Pode passar, por favor. E com relação à avaliação da escala de Borg, que é uma escala de 0 a 10, na condição sem a máscara,
o Borg médio de treino dele foi 5,4, e na condição com a máscara, o Borg médio dele foi de 6,4. Ou seja, o participante ele achou mais difícil realizar o exercício com a máscara, ele deu uma nota maior, foi uma unidade arbitrária a mais, isso em valor de delta percentual foi 19% a mais. Ou seja, correr com a máscara por 5 km na velocidade linear anaeróbio 2, a pessoa sente o exercício, sente o esforço mais aumentado. Por que isso? São duas razões. A máscara, só de usar a máscara, ela cria um certo desconforto, né, para a pessoa, e ela cria uma barreira, né, ela cria uma barreira para o fluxo inspiratório e expiratório passar. E aí o participante ele tem que fazer uma inspiração e expiração mais aumentada para vencer essa barreira, logo ele utiliza mais músculos inspiratórios e expiratórios, por consequência disso ele sente um maior cansaço. Então, ou seja, usar a máscara, a gente vai trabalhar mais os músculos inspiratórios e expiratórios, todo o processo de ventilação é aumentado, é trabalhado, porém sem diferença, sem alteração na frequência cardíaca média de treino. Pode passar, por favor. Então, a gente conclui que o uso da máscara parece não exercer efeito sobre a frequência cardíaca média de treino, porém ocasiona uma percepção de esforço levemente maior. Concluindo aqui o estudo, eu só vou responder aqui mais uma pergunta, né, do Sidney aqui. Boa noite, professor. Até então, o que se sabe sobre máscaras para o esporte? Ela realmente é mais benéfica para a prática do esporte? Então, Sidney, excelente pergunta. Não tem ainda nenhum estudo que avalie a máscara no esporte. Porque o esporte, por exemplo, o futebol, vamos colocar assim no futebol, quando a pessoa corre no futebol, ela treina acima do máximo, acima do VO2 máximo. Ou seja, ela treina com uma intensidade muito maior, quando ela está dando um tiro, né, e tal. Então, assim, com certeza a máscara ela vai afetar o desempenho das pessoas, isso é fato dos atletas. O que a máscara poderia ajudar, de repente, seria no controle da emissão contra a incidência, né, da Covid de 2019. A máscara poderia ajudar nisso. Porém, por exemplo, para você introduzir a máscara no contexto esportivo, rapidamente você teria que estar trocando a máscara a todo momento, porque a partir do momento que a máscara molha, ela vai perdendo a sua eficácia, né? Então, teria que ter uma logística de se ter trocas a todo momento. Então, é uma questão que a gente tem que discutir bastante, tem que ter estudos com máscara no contexto esportivo, de repente pegar essas máscaras e analisarem para ver se elas ficaram contaminadas, porque tem evidências que mostram que se a máscara ficar muito úmida, tem risco de contaminação, apesar do que essas corridas que as pessoas fazem com a máscara, eu não creio em contaminação com isso, mas no contexto esportivo de 1, 2 horas, tem que estar analisando essa questão e tem que estar tendo essa troca realmente, né? Então, a gente precisa de mais estudos para entender como que seria o uso da máscara no esporte, tanto em termos de rendimento e também estudos vendo se realmente ela vai ajudar contra a incidência do aumento da Covid de 2019. Vídeo Flamengo, né? O Flamengo encontrou mais um jogador com a Covid, né? Ao todo são mais de 7 jogadores com Covid. No jogo do Flamengo e Fluminense, o Fred estava com Covid, então houve uma falha ali dentro do setor do Fluminense, ou do jogo, que não detectou a Covid no Fred, ele foi para o jogo, mas falam que os jogadores do Flamengo eles pegaram a Covid lá no Equador, né? Então, a gente precisa estudar mais para entender a máscara no contexto esportivo, isso ainda é muito polêmico, apesar do que, assim, se a gente for avaliar o uso da máscara na primeira divisão do futebol brasileiro, em que se tem um controle para ver se o atleta está com a Covid, né? Tem todo um procedimento padrão, aí beleza, porque aí você evita de ter um cara com Covid no campo, apesar do que o Fred ele entrou no campo com a Covid, né? Mas no contexto geral, no amador, em que não se tem nenhum tipo de análise bioquímica para ver se as pessoas têm a Covid ou não, eu acho que de repente seria interessante esse uso, sim, mas a gente precisa de mais estudos no contexto esportivo para entender essa questão, que ainda é polêmica, porque o atleta, ele se sente naquela ideia, não, eu tenho meu direito de não usar a máscara, então é bem polêmica essa questão, tá? Tem outra pergunta aqui, do Alexandre, se há necessidade de substituição da máscara durante uma corrida de aproximadamente 10 quilômetros. Então, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza? À medida que a máscara fica úmida, é interessante trocar.
Qual que é o problema da umidade? Quando a máscara fica muito úmida, tem risco de contaminação pela umidade. E também, quando essa máscara fica úmida, se cria uma barreira ainda maior, porque a umidade faz com que a máscara fique mais pesada. Aí a pessoa tem que ter um esforço inspiratório e expiratório maior para vencer a barreira da máscara. E também, quando a máscara fica úmida, ela vai perdendo a sua efetividade. Então, isso às vezes pode variar de pessoa a pessoa. Tem pessoas que vão transpirar menos, e aí, de repente, se a máscara não ficar úmida, ok. Eu fiz um treino de 8 km, eu só corro com máscara, eu fiz um treino de 8 km, e a minha máscara não ficou muito úmida, mas isso vai depender do ambiente, do clima também, né? Se tiver calor, aí a tendência é eu transpirar mais. Se tiver mais frio, como foi nesse domingo que eu corri, não precisei trocar a máscara, ela ficou bem tranquila. Então, isso vai ser uma questão bem individual de você ver se realmente ela está bem úmida, para que você possa trocar. E atenção nessa troca, né? Retirar a máscara pelo elástico, guardar ela num saquinho para você não jogar no chão e não contaminar, né? No caso, o ambiente externo. E higienizar a mão antes de colocar a máscara nova. Então, tem que ter esse procedimento, né? Sempre colocando a mão ali no elástico e com a mão higienizada na hora que for fazer a troca da máscara. Tem mais outra pergunta aqui do Sidney. Pode colocar, por favor. Eu quis dizer que sobre as máscaras específicas para o esporte. Ah, entendi. Ah, show. Que surgiram na mídia nos últimos meses. Na minha pergunta não ficou muito claro isso. Não, beleza, entendi agora. O que se tem de máscara, Sidney, no contexto esportivo é a Fiber Knit, tá? Que é uma máscara que ela é composta por polipropileno, poliéster, poliamida, e tem um filtrador que você tem que estar sempre trocando ele, né? Então, você usou esse filtro, tem que estar trocando. E ele é descartável. Não tem ainda nenhum estudo com essa máscara, então não posso te falar com relação a estudos, tá? Porque ainda faltam estudos com máscara de pano. Não tem nenhum estudo hoje que a gente compara as máscaras de pano no contexto do esporte, no contexto do exercício físico. Só tem estudos com a máscara N95, com a máscara cirúrgica e com a máscara Airflow, que é aquela máscara que restringe a passagem do ar. Então, eu não posso te falar ainda sobre essas máscaras, porque não tem estudo com base nisso, tá ok? Pode passar, por favor, o slide. E agora a gente vai para o contexto da musculação, né? Então, lembra que eu falei para vocês da máscara Airflow? Tá vendo esse indivíduo louro usando essa máscara preta? Essa aqui é a máscara Airflow. Então, se vocês analisarem ali, tem alguns bocais que como se fosse restringe a passagem do ar ou aumenta a passagem do ar. Então, eles têm alguns reguladores, né, que regula de 1 a 5 ali, e aí ele pode aumentar a resistência ao ar ou diminuir a resistência ao ar. Então, essa máscara, ela foi, no caso, colocada na mídia como uma máscara que simula a altitude, mas essa máscara não simula a altitude, ela só dificulta a pessoa de inspirar e expirar, porque para realmente, para que ela possa simular a altitude, seria interessante, né, que a pressão parcial de oxigênio caísse no meio ambiente externo, ela não tem esse poder, ela só vai restringir a passagem do ar. Então, esses indivíduos usaram essa máscara na musculação, e o que eles fizeram? Eles fizeram 4 séries, com 70% da carga, eram pessoas treinadas, eram 10 homens treinados, e fizeram até a falha. O que é 70% da carga? Então, por exemplo, no leg press, aquele aparelho que está ali em cima do indivíduo, o cara faz uma repetição máxima com 100 quilos e ele não consegue fazer segunda. A gente achou a carga dele de uma repetição máxima. Se a gente achou a carga dele de uma repetição máxima para 100 quilos, 70% da carga de 100 seria 70. Então, só para vocês entenderem, ele fez 4 séries com 70% da carga até a falha, indo até um ângulo de 90 graus de flexão de joelho, dando intervalo de 90 segundos entre as séries, fazendo até o máximo. Aí, o que ele analisou? O volume total de repetições, quantas repetições esses indivíduos conseguiram fazer nas 4 séries. Quando esses participantes fizeram com a máscara Airflow, sem estarem familiarizados com a máscara, o número total de repetições deles caíram comparado com quando eles estiveram familiarizados e comparado na situação sem máscara. E aí depois, quando eles já estavam mais familiarizados, né, com o uso da máscara, eles conseguiram aumentar o número total de repetições dele, ou seja, aumentaram o rendimento, ou seja, se adaptaram. Então é muito importante, que eu sempre falo, logo quando a pessoa vai se exercitar, vai fazer um trabalho aeróbio ou um trabalho de musculação,
É importante o educador físico diminuir a intensidade do esforço, diminuir o volume do esforço, para deixar a pessoa se adaptar a usar a máscara, para depois de um tempo ela se familiarizar e essa perda de rendimento que ela seja ali diminuída. Então, quando a pessoa se familiariza, ela vai ter um rendimento melhor e, às vezes, até um rendimento bem parecido na condição sem a máscara para a musculação, usando a máscara Airflow, que é uma máscara que restringe realmente a passagem de ar. É uma máscara que não é para ser usada no contexto da pandemia, né? É uma máscara só que foi colocada no contexto de dificultar a respiração mesmo, tá, pessoal? Não tem nenhum estudo de musculação em máscara com a máscara cirúrgica, com a máscara N95, com a máscara de tecido, e por consequência disso, né, pode passar, por favor, como não tem nenhum estudo disso, eu, juntamente com os outros autores, né, a gente vai estar publicando aí mais um resumo, né, em um congresso, no 3º Simpósio Internacional de Atividade Física, em São Paulo, né, um congresso que acontece em meados de outubro, em São Paulo, e a gente teve o tema aceito, e a gente vai estar, no caso, explicando esse trabalho oralmente no dia 1º, 2 ou 3 de outubro. Né? Então, o que a gente quis pesquisar? O título do estudo o uso da máscara cirúrgica não prejudica o desempenho, nem altera a resposta perceptiva em uma sessão de exercício resistido. Pode passar, por favor. Então, a gente sabe que, com o aumento da incidência da Covid em 2019, a Organização Mundial da Saúde preconizou, em meados de março, a pandemia a nível mundial e também preconizou o uso de máscaras faciais com o intuito de conter a incidência da Covid em 2019, e esse a gente já viu que a máscara ela pode ser efetiva tanto em diminuir a incidência quanto em ajudar a pessoa a se tornar assintomática ao invés de se tornar sintomática. Pode passar, por favor. Só que, assim, como que a gente pode adequar o uso da máscara no exercício, né, tendo em vista que, né, no exercício aeróbico tem poucas evidências, na musculação pouquíssimas evidências também, não tem nenhum tipo de protocolo com máscaras que são recomendadas, né, pela Organização Mundial da Saúde, dentro do contexto prático da musculação. Então, isso que a gente quis pesquisar. Pode passar, por favor. A gente analisou, né, a influência da máscara sobre o desempenho e respostas perceptivas no exercício push-up, que nada mais é que o apoio fechado, tá? O apoio fechado com o cotovelo passando na lateral do tronco, na linha, o cotovelo sempre na linha do ombro, né, que seria aí o apoio fechado. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, a gente fez, os participantes, né, que eram 7, eles assinaram um termo de consentimento livre esclarecido para entender como que seria o estudo. Foi-se feita a antropometria desses participantes, como peso, estatura. Eles fizeram a condição, na parte experimental 1, na condição ou com a máscara ou sem a máscara. A máscara utilizada foi a máscara cirúrgica, ou, no caso, se eles iniciassem com a máscara cirúrgica, a próxima sessão experimental dele, que seria a 2, seria sem a máscara, e isso foi dividido aleatoriamente, randomicamente, né? Uma pessoa começou com a máscara, outra pessoa começou sem a máscara, e assim foi dentre os 7 participantes. E esses participantes fizeram um apoio fechado, fazendo 6 séries máximas de apoio com intervalo de 1 minuto entre as séries, e foi dado intervalo de 5 dias entre a sessão experimental 1 e a sessão experimental 2, para que o participante conseguisse se recuperar neuromuscularmente falando e não chegasse com uma certa fadiga na sessão experimental 2. Pode passar, por favor. Então, a gente avaliou número de repetições totais, número de repetições por série, índice de fadiga, que avalia a fadiga da primeira até a última série, né? Então, quanto maior o índice de fadiga, mais fadiga essas pessoas tiveram. A percepção subjetiva de esforço na escala de 0 a 10, igual eu já expliquei para vocês essa escala, que avalia o quão difícil é da pessoa de realizar o exercício. E a gente perguntou, no caso, sobre como estava o exercício, numa nota de 0 a 10, 30 minutos após o término da sessão. E a gente analisou também o TRIMP, que é uma ideia para a gente monitorar a carga de treino do participante, que nada mais é que a multiplicação do que ele acha do esforço, né? No caso, qual nota que ele dá? 0 a 10, vamos supor, o cara deu nota 8. Né? Aí, no caso, pega esse 8 e multiplica pelo número total de repetições que ele fez, aí dá a carga total de treino,
que a gente pega uma carga que é externa e uma carga interna, e isso seria aí o TRIMP. Pode passar, por favor. Então, com relação aos resultados, o VT seria o volume total de repetições. Então, se vocês podem analisar push-up com a máscara. Eles fizeram 67 repetições de volume total e no caso, sem a máscara, fizeram 66, ou seja, usar a máscara não atrapalhou o desempenho desses participantes no apoio fechado. O índice de fadiga também não foi significativo entre as condições, tá? Apesar de ter uma diferença de 6, né, em valores absolutos, em valores percentuais, desculpa, isso não foi significativo. O TRIMP também, apesar de ter um valor bem diferente, 524 para 464, isso não foi significativo em termos de estatística. E a escala de Borg, né, que avalia o quão difícil é do participante fazer o exercício, também não foi significativo. A nota foi 8 entre os participantes. Então, essa questão para a musculação, tá, pessoal? Que usar a máscara, eu vou ter queda de rendimento, vou ter minha percepção subjetiva de esforço mais aumentada usando a máscara cirúrgica. Isso a gente não achou no estudo com 7 participantes. Lógico, isso é só um resumo. A gente precisa de mais estudos, né, para apoiar o que acontece na musculação e o uso de máscara. Porém, a máscara ela tende a atrapalhar mais a parte aeróbica do que a musculação, porque a musculação você tem intervalo, né? Você tem um intervalo de 1 minuto, às vezes 1 minuto e meio. De repente, se a pessoa fizer um treino circuitado, sem ter muito descanso, a máscara ela pode afetar, sim, o desempenho, eu já acho, mas a gente precisa pesquisar isso mais a fundo para realmente entender essas questões. Pode passar, por favor? Então, a gente concluiu que a utilização da máscara cirúrgica não prejudica o desempenho e nem altera as respostas perceptivas, né, que no caso seria a escala de Borg, né, em uma sessão de exercício resistido, sendo o apoio fechado até a falha concêntrica. Então, isso que a gente concluiu. No aeróbio, ela afetou, o Borg ficou aumentado, mas aqui na musculação, né, a escala de esforço, que é a escala de Borg, não ficou afetada, né? Então, a gente fez tanto a musculação quanto o aeróbio, encontrou um Borg diferente entre as condições. Pode passar, por favor. Então, eu deixo aqui a minha contribuição. Desculpa por ter falado muito corrido, mas é porque eu tive um tempo aí para passar isso para vocês, para não extrapolar o tempo que o Dirceu me passou. Mas fica aqui o meu Instagram. Eu sou o Lucas Assis, sou formado em Educação Física há 10 anos e me tornei sócio proprietário do Portal Sinapse, que a gente tem a ideia de realmente trazer informações científicas conectando a ciência com a prática. Então, é um Instagram que a gente só vai estar trazendo informações científicas para as pessoas, atualizando sobre exercício, coisas que a gente não sabe, né, como essa questão da máscara. A nossa ideia é publicar cientificamente e estar mostrando isso para vocês também. Então, é um portal muito interessante de ensino, que é para profissionais da saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, quem se interessa sobre saúde, exercício, desempenho, a gente vai estar trazendo essas informações. Fica meu WhatsApp também para dúvidas, fica meu Instagram, estou à disposição. Professor Dirceu, eu agradeço a você, a Suprema, aos presidentes das atléticas, e fico à disposição para maiores dúvidas, para a gente possa sanar aí todas essas questões que não tenha ficado claro dentro da minha explicação. Lucas, primeiramente queria te agradecer por essa brilhante palestra. É um tema altamente relevante, né, Lucas, nesse momento que a gente vive, nesse momento de pandemia, e, na verdade, a utilização de máscara é obrigatório, né, pelo menos aqui na nossa cidade. Então, é um tema relevante, e a sua explicação foi muito pertinente, trazendo a ciência, né, associar a ciência a prática, né? Eu acho que não adianta a gente achar, né, o achismo, né, Lucas? Eu acho isso, não. Você vem aí tentar comprovar, né, através do estudo científico, e aí trazendo ferramentas, né, estudos para nós, né, os profissionais de educação física que atuam aí na prática. Então, eu queria te parabenizar pela palestra. O tema é altamente relevante, né? A gente tinha algumas perguntas que foram sanadas por você aí durante a palestra. Então, eu tenho mais uma pergunta que veio aqui no meu WhatsApp, né? Que foi até um conhecido, um amigo, né? Ele
pergunta, a última pergunta que eu vou fazer, tá, Lucas, para poder te liberar aí, pergunta se o sobrepeso, né, ele pergunta se o sobrepeso tem alguma relação, né, com a dificuldade ou não da utilização da máscara, se esse sobrepeso vai atrapalhar ou não essa utilização da máscara. Assim, que não tem nenhum estudo para essa pergunta específica, né? Então, assim, eu vou responder no contexto fisiológico da ideia da pergunta. A pessoa, quando ela tem sobrepeso, né? O sobrepeso por sobrepeso é um IMC acima de 25, tá? Isso não seria um problema para restringir fluxo de ar e tal. Agora, se a pessoa for obesa, tem estudos que mostram que quando a pessoa é obesa, ela tende a ter o que a gente chama de apneia do sono, porque a própria gordura, né, faz com que toda a passagem do ar fique realmente dificultada, né? E aí, para que se possa realmente diminuir, no caso, a apneia do sono, que é uma condição que obstrui a passagem do ar, e a pessoa começa a roncar, e ela dorme mal, ela fica mal por consequência disso, é o próprio emagrecimento. Então, se a gente for analisar uma pessoa que é obesa, tiver apneia do sono, usar máscara, pode ser que a máscara atrapalhe mais essa pessoa. Então, fazendo esse paralelo, essa relação, pode ser que sim, porém ainda não tem pesquisa para estar respondendo essa pergunta específica. Lucas, na verdade, então, eu queria realmente agradecer, né, em nome da Faculdade Suprema, em nome do esporte da Suprema, né, por essa disponibilidade de estar conosco. A gente sabe da rotina aí dos profissionais de educação física, do dia a dia, né, Lucas, como é corrido, né? Mas você tirou esse tempo aí para estar conosco, né? Não só para nós, mas para a comunidade em geral. Eu acho que é levar conhecimento, né, Lucas? E conhecimento de qualidade, informação de qualidade. Eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento, né? Informação de qualidade. Cada dia mais aproximar a ciência, a teoria, a prática, né? Eu acho que a teoria e a prática ela tem que andar junta. A teoria não pode ficar guardadinha lá no computador e a prática também ficar solta sem um embasamento científico. Eu acho que esse portal seu aí com certeza vai ser de grande valia para todos nós. Então, eu vou ser um seguidor de vocês aí e vou tentar disseminar essa ideia de vocês. Então, eu agradeço em nome da comissão organizadora, né, em nome da Suprema, por essa disponibilidade. Nos coloca também, né, aqui a faculdade à disposição de vocês aí, porque vocês estarem precisando. Eu que agradeço, obrigado à Suprema pela oportunidade, obrigado, professor Diceu, aos presidentes das atléticas. Eu não sei se o Pedro Ivo está aí, mas não sei se eu respondi aquela questão dele de início, que ele perguntou sobre a questão dos gases. Não sei se eu respondi, se alguém que é presidente da atlética quiser comentar alguma coisa, mas fique à vontade aí também. Se não tiverem perguntas, né, Lucas, a gente vai encerrar, então, o nosso evento. Agradecer a todos, deixar aqui a informação que toda segunda-feira agora, todas as segundas-feiras, né, nesse horário, até o mês de novembro, a gente vai ter aí, esses encontros aí com temas relevantes e que inerentes aí ao esporte e aí à saúde. Então, eu queria realmente agradecer a todos os presentes, agradecer você de coração, professor Lucas, e eu fiquei muito feliz, né, de poder reencontrá-lo, mesmo de forma virtual, né, professor, e saber que você hoje é um pesquisador, é um estudioso e é uma grande referência para nós da educação física, particularmente fiquei muito feliz. Não, eu que agradeço, na verdade eu estou aprendendo aí com vocês, eu sou um mero aprendiz, estou em aprendizado constante. Então, uma boa noite a todos. A gente agradece a participação de todos. Lembrar que a nossa palestra ela vai estar salva no YouTube da Faculdade Suprema. Quem não pôde assistir e quiser assistir, ela vai estar salva na nossa página do YouTube. Ok, pessoal? Agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima.